Chamo Guilherme Farias e vou revelar a organização satânica. Eu tive um arrebatamento de espírito em fevereiro de 2019. Estava preparando a minha vida espiritual a fim de revelar as organizações satânicas. Eu comecei a ouvir os testemunhos de Robert e também de seu pai. Então eu comecei a orar a Deus e disse a Deus se de fato o que esses homens trouxeram em revelação acerca do mundo espiritual é verídico, então eu quero que o Senhor me revele. Então eu disse, Senhor, eu não acredito que o que acontece no mundo espiritual é tão profundo assim. E quando eu disse isso, o Senhor então me revelou o mundo espiritual. E quando então acabei de orar, apareceu o anjo do Senhor e me disse-me, dessa modo, irei revelar a ti a hierarquia diabólica, a qual está escrito em Efésios 6:12. Então o anjo me disse, apenas ore em todas as madrugadas. Nunca na minha vida eu havia visto o anjo de Deus, e quando o vi, fiquei maravilhado com a sua glória. O que irei revelar nesse vídeo, irmãos, é espantador e é também chocante. O Senhor tem me apressado para falar essas revelações para o despertamento da igreja. Alguns críticos deveriam agradecer a Deus e também ficarem alerta, mas irão desvalorizar a minha experiência e farão com que o povo não acredite nas revelações. Em Mateus 26:41 diz que devemos orar e vigiar. Quando oramos, mas não vigiamos, caímos então nas tentações. Se você anda na doutrina, mas não vigia, irá cair em tentação. Mesmo que o demônio não possui o corpo dos irmãos, eles irão usar a boca dos irmãos para manipular aqueles que não vigiam. É somente dar lugar que os demônios entram. Em Mateus 16, verso 22 e 23, o mesmo Pedro, que foi usado pelo Espírito Santo para falar que Jesus era o Messias, logo tão mais adiante, a sua boca foi manipulada por Satanás. E Pedro foi o discípulo mais importante de Jesus, pois recebeu a profecia de que a chave do céu estará em breve em suas mãos. Irmãos, vamos vigiar e vamos deixar de soberba, pensando que os demônios não podem manipular a nossa boca. Vocês críticos, se vocês não vigiarem, os demônios manipularão a vossa boca, pois vocês não têm a mínima ideia do poder maligno que os demônios têm no mundo espiritual. O mal enriquecido na boca do povo de Deus é a língua, devido ao fuxico e a fofoca. Perto de minha casa, eu sou perseguido por um crente que anda na doutrina. Ele se isolou do mundo, das redes sociais e também da televisão. Ele entra em discussão com a sua esposa, de modo que dá até para ouvir os gritos. Ele me tem perseguido porque ele não vigia e dá lugar para o diabo. Será mesmo, de fato, que ele vive a doutrina de Deus? Vou contar o meu testemunho, pois tudo o que eu vi foi experiências fora do meu corpo, pois eu não tenho o dom da visão. Eu orava na madrugada e o anjo de Deus desceu até a mim e tirou a minha alma do meu corpo. Quando a minha alma saiu do meu corpo, eu pude ver as potestades nos ares. Eles davam ordens para os demônios agirem na terra. Essas potestades são demônios chefes. Cada um deles comandavam legiões de demônios dos ares. Eu vi as hostes da maldade, que são exércitos de demônios. Eles estão espalhados em vários lugares, como na terra, nos mares e também nos ares. Eu vi castas de demônios, eles andam em grupos, são legiões que andam na terra. Eu vi os dominadores, que são os demônios que possuem o corpo das pessoas. Esses demônios são demônios que só conseguem destruir o corpo de uma pessoa possuindo seus corpos. Eles são moradores dos corpos e habitam neles. Não são todos os demônios que possuem corpos. Alguns têm por objetivo de atrapalhar a vida das pessoas. As hostes da maldade colocam barreira na vida das pessoas
dificultam também o caminho dos crentes e também os perseguem. Nós, que somos crentes, temos que resistir às tentações. Eles guerreiam contra os cristãos, mas não os pode possuir. As hostes da terra combatem contra os crentes dentro da igreja e também em seus lares. Esses demônios são atrevidos. Quando orava, eu tive uma visão que eles estavam em redor de minha casa. Estas hostes jogavam dardos em minha direção, mas havia uma muralha de fogo ao redor de minha casa. Mas, conforme orava, aquela muralha de fogo não permitia que os dardos me acertassem. Vi também as hostes marinhas que habitam nas águas. Estas hostes afundavam navios e afundavam também barcos e possuíam animais para devorarem pessoas. Estas hostes matam pessoas afogadas nos rios, nos mares e também nos lagos. Eles agitam as águas formando as ondas. Eles deixam os mares furiosos e até rodamoinho fazem nas águas. Eles agitam as águas, formando maremotos e também tsunamis. Iemanjá e Nego d'Água são entidades que fazem parte do mundo espiritual, que controlam as águas. Os demônios que eu vi foram sereias, tritões, iaras e outros demônios que habitam nas águas. Eu vi um dos líderes que comandam o submundo espiritual marinho. Poseidon é uma forte entidade que comanda os demônios dos mares. Ele é uma entidade escamosa e parece um homem-peixe. Eu vi as hostes que voam sobre os ares. Eles são demônios que têm asa, parecem abelhas, besouros voadores e urubus. Olhando da terra, eles parecem aves, mas são demônios de 1 metro, de 3 metros e muito mais. Esses demônios derrubam aviões, helicópteros e outras naves espaciais. As potestades dos ares são demônios que dominam o espaço sideral e todo o universo. Esses demônios dos ares, eles travam guerras no céu e impedem que as nossas orações subam até a Deus. As potestades tentam impedir que os anjos de Deus tragam a bênção ao povo de Deus. Os tronos das potestades ficam nos ares e no universo. Eles reinam ali e dão ordens para as potestades atacarem a terra. As potestades operam sinais no céu e fazem até fogo cair do céu. Eu vi também os principados reinando em várias partes do mundo. O que me foi permitido ver foi apenas 28 principados que governam os 4 cantos do planeta. Eu vi 7 principados no norte, 7 no sul, 7 no oeste e 7 no leste. Alguns príncipes de Satanás têm os seus tronos na terra. Esses tronos ficam em lugares como os picos, montanhas e montes. Ficam em lugares muito altos, pois não é em qualquer monte. Nos lugares mais malignos da terra, ali estão seus tronos para governar sobre uma nação inteira, um povo de língua e culturas diferentes. Lugares onde seitas como hinduísmo, budismo e islamismo são territórios onde principados dominam. Lugares onde a feitiçaria, satanismo e nova era domina, tem principados. Esses príncipes que trabalham para o reino das trevas são gigantes, e legiões e castas de demônios trabalham para eles. Tudo o que os príncipes pedem para os demônios fazerem, eles fazem. Esses demônios causam destruição ao mando desses principados. Esses principados são chamados de reis no mundo espiritual. Eu vi os reis da Pérsia, que hoje são principados, que governam os países, como Irã, Iraque, Síria, Líbano, Jordânia, Egito, Turquia, Kuwait, Afeganistão, Paquistão e Líbia. Todos esses países são muçulmanos e eles perseguem os cristãos. Os reis da Pérsia
ainda dominam os seus territórios. Um desses príncipes se transfigurou no anjo Gabriel, a fim de enganar o profeta Maomé. Esses principados fundaram o islamismo nesses países a fim de impedir a entrada do evangelho a esses territórios. E ainda colocaram Maomé maior do que Jesus. Vi também um exército de demônios que cercam todo o território muçulmano. Eles ficam vigiando para que os seus inimigos não entrem para pregar o evangelho. Eles marcam os seus territórios. Vi também um cristão que conseguiu entrar dentro do Iraque. Este cristão, ele conseguiu passar por dentro da fortaleza maligna. Os demônios não conseguiram ver este crente, nem mesmo o rei que comandam as tropas infernais. Este homem estava coberto pelo sangue de Cristo, da cabeça aos pés, que impediu que ele fosse visto por eles. Vi também os principados que ficam nos ares. Uns ficam no universo e outros ficam bem acima das nuvens. Uns ficam na atmosfera e outros ficam fora do nosso planeta. Esses principados, eles são tão fortes que eles conseguem atirar meteoro, asteroides e até cometas, ou qualquer outra pedra espacial em nosso planeta. Eu vi também um príncipe que tem o seu trono no ar. Eu nunca tinha visto um principado tão terrível e também tão grande, que tinha uns 9 metros de altura. Este principado também governa legiões de demônios que habitam sobre os ares. Este príncipe se chama Apolo e foi muito cultuado pela Grécia Antiga. Fizeram até estátuas para ele. Este príncipe estava bem perto do sol, por isso é que ele brilhava como uma estrela. Ele é chamado de Príncipe Brilhante e Luminoso. Ele fica nas alturas do universo e dá ordem aos demônios para criarem seitas. Ele também inspira autores e escritores para produzirem música, filmes e ritmos. Vi também um exército de demônios femininos trabalhando para ele. Essas entidades são musas malignas que trabalham no mundo espiritual. Elas incentivam as mulheres a serem modelos, musas, dançarinas sensuais e prostitutas. Dentro deste exército maligno havia uma musa-chefe, que recebe ordens do principado e passa para legiões de demônios musas. Essas musas são dos prazeres sexuais, da sedução e também da dança. Aqui no Brasil são outras classes de demônios sexuais que são de fato as pombagiras. Esse principado se chama Apolo. Ele faz cair fogo do céu nas igrejas falsas. Este Apolo recebe louvores profanos, a qual os cantores louvam. Esses louvores, eles sobem em forma de incenso para Deus, mas Deus rejeita, então volta para o Apolo que o recebe. Este príncipe, ele tem rebanhado para ele muitas almas. Ele também tem protegido os seus agentes satânicos na terra. Apolo também é chamado de Espírito do Calor por fazer sinais de fogo no céu e também por ter o seu trono próximo ao sol. Eu vi também um exército de demônios ninfas que trabalha para ele. As lendas das ninfas foram inspiradas por esses demônios. As ninfas satânicas são espíritos do luxo e também do sexo. São demônios que fazem as mulheres enganarem os homens. Esses demônios incentivam as mulheres a fazerem cirurgias plásticas. Essas ninfas diabólicas ainda recebem rituais, que é nas florestas, mares, rios e montanhas. Hoje elas se passam por outras entidades, não como antigamente, quando eram adoradas. Este principado Apolo, em hebraico, é Abaddon, e será lançado na terra. Ele será um dos reis de Satanás, que abrirá o poço do abismo, para comandar os mais terríveis demônios que serão soltos na terra. Apolo receberá a chave de Jesus para abrir o poço. Este demônio, ele está mais próximo de Satanás, e é um dos seus reis, a qual ele confia. Esse príncipe irá liderar as tropas do abismo e virá com todo o tormento infernal.
O meu espírito foi levado até a Ásia, dentro do Oriente Médio. Eu vi um grande principado reinando nesses países. Os nomes desses países são Israel, Egito, Jordânia, Líbano, Síria, Turquia e Iraque. Também Irã e Chipre. O Senhor revelou a mim o nome daquele príncipe maligno. Ele se chama Belial e é um dos reis de Satanás. Este rei mandava legiões de demônios destruírem as famílias, colocando brigas, desunião, vício de drogas e de bebidas. O satanista que faz um pacto com Belial recebe posições altas, recebem cargos elevados e reconhecimento no mundo. O Senhor me mostrou um pacto sexual de um satanista. Ele teve que manter a relação sexual com várias mulheres ao mesmo tempo, enquanto um bebê recém-nascido era sacrificado, e as prostitutas se banhavam com o sangue da criança e bebiam junto com o satanista. O rei Belial também tem uma força maligna para controlar a mente. Eu vi pessoas com a mente perversa que matavam, estupravam e esquartejavam. Ele induz os muçulmanos a matarem os cristãos, a degolar e cortar os membros dos seus corpos. Este demônio fazem os muçulmanos estruparem as mulheres cristãs. Este principado é perverso e incita as maldades nos homens. Ele controla a mente da pessoa colocando o desejo de ver pornografia e também televisão. É um principado que fazem as pessoas serem idólatras. Ele também incentiva as pessoas a praticarem as coisas do mundo. Ele faz as pessoas matarem o seu próximo para ficarem com seus bens materiais. Hoje vemos filhos matando os pais para ficarem com as suas heranças. Mulheres matam os maridos para ficarem com seus bens e com a sua pensão de morte também. O Senhor me disse que Belial é um dos príncipes da iniquidade e também da destruição. Ele tem levado muitas almas para o inferno. Este rei do Oriente Médio é um dos reis da Pérsia, que atuou antigamente e ainda continua agindo. Ele também tem levantado falsos profetas e feiticeiros. Ele tem colocado vício de bebida na mente das pessoas. Os bêbados que não conseguem se libertar estão debaixo da magia deste demônio. Algumas pessoas me questionam, perguntando, mas não é o Zé Pilita, o deus do álcool e também do cigarro? Estou falando dos países que ficam no Oriente Médio, que ficam na Ásia. O Zé Pilintra é apenas uma entidade que age no Brasil. O Zé Pilintra não é o principado, mas é um espírito maligno que recebe ordens do chefe. Estou falando de demônios do outro lado do mundo, que são piores do que o do Brasil. Cada país tem os seus demônios. Os demônios que trabalham na área sexual do Brasil são um tipo. Os demônios do sexo que atuam na Ásia são outros tipos de demônios. Satanás não é onipresente para estar em vários lugares ao mesmo tempo. Por isso tem milhares de demônios que se espalham aos quatro cantos do mundo. A morte não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, mas milhões de espíritos da morte estão espalhados pelo globo terrestre. Esses ceifeiros recolhem as almas das pessoas que morrem por todo o planeta. Irei continuar relatando a outra parte do testemunho. O Senhor mostrou a mim um principado que se chama a morte. Ele é terrível e é também maligno e tem o trono no inferno. Quando desci ao inferno, eu vi esse príncipe da morte dando ordem a milhões de ceifeiros. Ele dava ordem para recolher as almas que pertencem ao inferno. O rei Belial, ele comanda toda a Ásia e manda matar todos aqueles que não têm valor no mundo espiritual. Quem de fato são essas pessoas que não têm valor? São todas aquelas pessoas que ainda não aceitaram a Jesus como seu Salvador. O meu espírito saiu do Oriente Médio e foi para o extremo Oriente da Ásia. Eu estava no Japão e vi espíritos geishas. Quem de fato são essas geishas malignas? Esses
são espíritos da sedução, do sexo, da prostituição, da fornicação e do adultério. Esses espíritos malignos fazem o homem trair a mulher e vice-versa. Eles fazem as mulheres se pintarem e se vestirem como meretrizes. Eles também fazem as mulheres a se adornarem. Essas gueixas malignas, elas têm a mesma função das pombagiras do Brasil. Vi também um outro principado, mas esse tem o seu trono no ar. Ele se chama Mamon, que é de fato o deus do dinheiro. Este demônio dá riquezas para quem faz pacto com ele. Ele incentiva os falsos profetas a pregarem o evangelho da prosperidade. Ele faz esses homens tirar o dinheiro do povo, os enganando. Este príncipe, ele faz os falsos profetas roubarem o dízimo e as ofertas da casa de oração. E deste modo, os falsos profetas estão enriquecendo, tendo bens e também canais de televisão. E quem de fato está induzindo esses homens a isto, senão Mamon? Ele também coloca a avareza no coração das pessoas para que as pessoas não ajudem ao seu próximo. Ele coloca também ambição no coração das pessoas, a fim de que as pessoas não se satisfazem pelo que têm e cada vez venham ter cada vez mais. Repare que o rico quer ficar cada dia mais rico. Ele acumula riquezas e não ajuda a ninguém. O Senhor me revelou que este principado age no coração do homem para controlar a sua vontade. Ele também coloca desejo material no coração das pessoas como sendo o principal da sua vida, deixando em primeiro lugar. Vi também milhares de demônios capitalistas que agem na área financeira. A maioria desses banqueiros tem um desses espíritos que atuam em suas vidas. Banqueiros são avarentos e são gananciosos e querem construir impérios. Os banqueiros mais sucedidos fazem pacto com Mamon. Uma pessoa que é pobre ou da classe média e deseja ser um banqueiro para realizar o seu sonho, tem que fazer um pacto com Mamon. Outras classes de demônios a qual ouvi foi migradores, devoradores e destruidores e cortadores. A aparência desses demônios é de insetos e de homens. Eles parecem também alienígenas dos filmes. Eu não estou aqui para pregar a prosperidade e nem dar ênfase ao dinheiro. Eu quero dizer às igrejas que o dízimo e também as ofertas são sinais de fidelidade. Aqueles que não gostam de ajudar a obra de Deus são de fato apegados ao dinheiro. Crentes que têm apego de excesso ao ponto de não querer contribuir. Eu não estou dizendo para dar dinheiro às igrejas onde os pastores irão aproveitar. Tem pastores que se aproveitam desses versículos a qual foi mencionado para levarem a vantagem. Procurem uma igreja séria e também humilde e que pregam a sã doutrina. Mas não ajudem essas igrejas que são milionárias e que constroem para elas grandes templos. Tem igrejas pequenas onde o pastor é pobre e é homem de Deus. Eu vi também milhões de demônios devoradores. Eles andam em legiões e nunca se separam. E quando eles entram em uma casa, eles fazem as pessoas gastarem com remédios. Fazem as pessoas gastarem com tecnologia, com imóveis, produtos para vaidades, cirurgias e outras coisas que não são importantes. Há pessoas que vivem enfermas e gastam muito mais do que o dízimo. Vi também milhões de demônios destruidores. Eles tocam na parte material e destroem tudo. Fazem carros baterem e se despedaçar, ficando impossível de se consertarem. De modo que a pessoa chega até a falecer. Casas caem em deslizamento de terras por causa das chuvas. E outras casas caem por furacões causadas por esses demônios. Não é apenas aqueles que não dão dízimo. Esses demônios estão mais ligados com as pessoas ímpias do que os crentes. Esses demônios destroem tudo e também habitam na vida de pessoas avarentas e ambiciosas. Eles destroem não só os bens, mas também a vida das pessoas. Eles jogam as pessoas no vício das drogas para terem overdose e serem até assassinadas. Vi também milhões de demônios cortadores.
Eles agem na vida financeira, devorando e destruindo, igual aos outros demônios a qual eu vi. Esta legião de cortadores são demônios do impedimento. Eles não deixam que as pessoas que se formaram no curso arrumem emprego na área. Há pessoas que não conseguem permanecer no emprego e logo são mandadas embora. Tem pessoas que não conseguem crescer na empresa e nem subir de cargo, mesmo tendo faculdade. As bênçãos dessas pessoas nunca são completas. Conseguem até emprego, mas não permanecem por muito tempo. Conseguem uma namorada, mas logo termina. Casais que até vivem junto, mas não conseguem viver um amor completo. Esses demônios têm cortado tudo aquilo que atrai a eles. Quando o dinheiro passa a ser muito mais importante do que a Deus, os demônios então cortam. Quantas são as pessoas que idolatram estas cédulas de papéis? Eles veem os seus irmãos necessitados e não têm a coragem de doar uma cesta básica. Se não gastarem o dinheiro naquilo que é útil e que agrada a Deus, gastará com coisas inúteis que não tem nem serventia para vocês. Outra legião em que eu vi foi demônios migradores. Quem de fato são esses demônios migradores? São demônios que entram nos lares e causam aflições, levando as pessoas a provas. Esses demônios migradores chamam cortadores, devoradores e destruidores. Todos esses demônios estão ligados a dízimo e ofertas? Não foi isso que o Senhor me revelou, pois a única legião que está ligada ao dízimo e oferta são os devoradores. Eles fazem com que o dinheiro suma de suas mãos. As despesas não rendem. Agora, os cortadores, os migradores e também os destruidores estão ligados a partes financeiras que não é o dízimo e nem a oferta. Mas esses têm a ver com a desobediência, o materialismo e o apego. Um teólogo me questionou se os devoradores, destruidores, cortadores e migradores são nações pagãs que Deus enviou para destruir o povo de Israel. Ele citou a Síria e a Babilônia. Eu disse ao teólogo: você está certo, pois o inimigo do povo de Deus era de fato o povo pagão. Mas hoje, o inimigo do povo de Deus é Satanás e os seus demônios. No tempo da lei, o inimigo do povo de Deus era carnal. No tempo da graça, o inimigo do povo de Deus passou a ser espiritual, pois na lei de Moisés era olho por olho e dente por dente. Mas hoje é diferente, pois temos que amar as pessoas. No tempo de Moisés, era comum matar o seu próximo e o ter como seu inimigo. Hoje, os nossos inimigos são estas legiões, que são hostes, principados e potestades. Igual ao que Paulo diz em Efésios 6, que a nossa luta não é contra a carne. No tempo do povo de Israel, os migradores, cortadores, devoradores e destruidores eram as nações. Mas no tempo da igreja, os migradores, cortadores, devoradores e destruidores são os demônios. Nenhum teólogo carnal vai entender isso, pois o homem carnal não entende as coisas do Espírito. Experiências sobrenaturais é demais para homens letrados. Esses demônios que atuam na área da finança, eles têm que cumprir o que a Bíblia manda. Eles são submissos à palavra, porque é a ordem de Deus. Deus dá ordem para que esses espíritos aflijam os que são infiéis. Essas 4 classes de demônios cumprem o que a Bíblia determina. Essas legiões trabalham juntas com o principado Mamon. Depois dessas revelações, o Senhor me mostrou os demônios de classe baixa, aqueles que são mandados para realizarem as suas tarefas. Os demônios peões, ou seja, aqueles que estão na classe mais baixa da hierarquia. Esses demônios são mais fracos e mais fáceis para serem expulsos do corpo. Desses demônios que recebem ordem para agir, alguns são valentes e são ferozes. Vi demônios que têm por objetivo de possuir corpos. Eles não conseguem viver sem que tenha uma casa onde eles possam morar. Um anjo me mostrou como uma pessoa é possuída. Eu pude ver um demônio horrível dentro dessa pessoa. O demônio se alimentava do pecado desta pessoa. A pessoa caminhava para as baladas e se prostituía.
e aquele demônio que estava dentro do corpo da pessoa começava a inchar. Os teus olhos ficavam cada vez mais malignos. As suas garras cresciam e ele passava por uma transformação. Então perguntei ao anjo o que estava acontecendo. O anjo me explicou que quanto mais essa pessoa pecava, mais força ela dava para este demônio. E quando isso acontece, o demônio se fortalece e fica mais difícil ser liberto dele. Tem pastores que conseguem expulsar esse demônio quando ele está no estágio inicial. Quando o demônio começa a evoluir dentro da pessoa, fica cada vez mais difícil dele sair. Quando um demônio fica muitos anos se alimentando do pecado desta pessoa, não é qualquer pastor que consegue arrancar. O anjo me mostrou uma visão de 5 anos atrás de um pastor tirando o demônio de uma pessoa. Aquela pessoa não se converteu e 5 anos depois o demônio estava dentro dela. E o mesmo pastor não conseguiu tirar o mesmo demônio. Não porque ele perdeu a unção, mas sim porque aquele demônio se desenvolveu dentro da pessoa por causa do pecado que a pessoa cometeu. O anjo me mostrou o pecado em forma de uma fumaça fedorenta. Os demônios se alimentavam dessa fumaça fedorenta que saía do corpo das pessoas. Quero avisar aos crentes que não conseguem deixar o pecado e estão lutando para o deixar. É impossível se libertar de um demônio que você mesmo o alimenta e dá força para ele. Se você quer vencer este demônio, corte a fonte que o alimenta. Qual é o pecado que você comete que está dando força e legalidade para este demônio? O anjo me mostrou um rapaz bom, mas sendo possuído na hora. E a personalidade deste rapaz começou a mudar. De um rapaz tímido, ele ficou extrovertido. De um rapaz vergonhoso, ele começou a dançar nas baladas. Este rapaz, que bebia pouco, começou a beber muito. Ele tinha dificuldade para conversar com as mulheres, mas se tornou Dom Juan e convencia as mulheres para ficar com ele. O demônio que habitava nele lhe deu várias habilidades para que cometesse pecado. Quais eram essas habilidades? Enganar, mentir e seduzir. O apóstolo Paulo expulsou um demônio de uma jovem escrava que adivinhava o futuro. Esses demônios dão habilidades quando eles possuem alguém. O anjo me mostrou uma mulher que cometia diversos pecados. E as suas amigas que cometiam a mesma prática que ela eram incentivadas por ela. Os demônios que estavam no corpo desta mulher foi compartilhado para suas amigas. Uma parte de sua legião foi para o corpo das suas amigas. Esta mulher cometia vários pecados por causa da legião que fazia ela praticar estas coisas. E quando as suas amigas começaram a imitar a sua prática, os demônios foram convidados a entrar nelas por causa dessas práticas que elas tanto amam. Essas mulheres, por beberem, atraíram os demônios do álcool. E por elas fornicarem, elas atraíram os demônios do sexo. E por elas dançarem nas festas, atraíram demônios dançarinos. Eu vi uma variedade de demônios que não são conhecidos no Brasil. Cada demônio tem os seus poderes de agir em uma coisa na Terra. Uns agem na família, outros dentro da igreja. Outros agem na política e outros na economia. Outros agem na tecnologia e outros na área sexual. E assim por diante. Cada demônio tem a sua personalidade maligna. Eu vi um demônio que tem um comportamento agressivo, que faz o marido bater na esposa, até matar. Eu vi um demônio que tem uma personalidade doce, calma e serena. Porém, é venenoso, manipulador e tem o poder de persuadir as pessoas, colocando umas contra as outras. Esses tipos de demônios, quando assumem o controle da vida de alguém, sabe o que acontece? Essa pessoa tem um grande poder de manipular e convencer. Pessoas assim conseguem formar grupos dentro da igreja. Eles causam divisão e tiram crentes da igreja. Pessoas assim arrastam vários crentes com elas. Essas pessoas conseguem colocar o rebanho contra o seu pastor. Pessoas com este espírito faz todos se rebeliarem contra a liderança. O outro demônio que eu vi tem um jeito sensual e sedutor. Quando ele possui uma pessoa, ele passa todas as suas características para aquela pessoa. A mulher ou o homem possuído começam a ter a mesma personalidade desse demônio sedutor e sensual. Este testemunho terá outra continuação em uma outra parte.
O anjo me mostrou uma mulher crente que estava em sua casa. Esta mulher, por ser possuída por um demônio, começou a mudar a sua vestimenta e gostava de ir para a igreja toda sexy. Ela gostava de usar vestidos colados no corpo e deixava parte dos seus seios à mostra. E quando uma pessoa assume a personalidade de qualquer demônio, seja do álcool, do sexo ou da manipulação, essas pessoas passam a ser filhas deles, por serem parecidas com seus pais. É como se adquirissem o DNA desses demônios e ficassem com a sua herança maligna. Eu vi um demônio jogando seus dardos na mente de um crente. Ele ficou uma pessoa crítica de tudo, e através daqueles dardos, o demônio conseguiu passar a sua personalidade para aquele crente. Vi várias pessoas sendo contaminadas pela crítica daquele crente, que só sabia falar mal dos seus irmãos na igreja. Eu vi vários demônios entrando no corpo desses crentes, por causa da ferida de suas almas. Crentes que têm ira e perseguem os seus irmãos. Crentes que odeiam seus irmãos e falam mal deles. Crentes que guardam mágoa e rancor e ressentimento de qualquer pessoa, seja na igreja, na família, nos vizinhos ou em outras pessoas. Os crentes não devem guardar mágoa. Esses crentes abrem abertura em suas almas para a possessão diabólica. Até pela língua maldizente abrem a abertura. Eu vi os demônios jogando dardos na cabeça dos crentes, mas esses dardos não eram como dardos comuns. Eram dardos que marcavam a mente desprotegida desses crentes. Alguns crentes que não protegiam sua cabeça tinham suas mentes marcadas com o número 666. Os dardos que os demônios jogavam tinham o número 666. Eu vi um número de crentes a qual os demônios não conseguiam possuir, pois os seus corpos estavam cobertos pelas armaduras de Deus, mas as suas cabeças estavam desprotegidas. E mesmo assim, Deus não permitiu que os demônios os possuíssem, pois era tão somente a cabeça que estava desprotegida. Mas Deus permitiu que os demônios marcassem a mente deles, porque eles não colocaram o capacete da salvação. Eu vi alguns crentes tendo depressão. Outros crentes começavam a perseguir aqueles que agradavam a Deus. Aqueles que foram marcados estavam vivendo uma vida de opressão. Os demônios conseguiam fazer com que eles ficassem um contra os outros através da marca. Este controle maligno é indireto. O que isso significa? Que eles podem controlar a mente mesmo sem possuir o corpo do crente. Mesmo sem possuir o crente, eles podem programar a sua mente para fazerem a sua vontade. Isto se chama controle maligno indireto. Já o controle maligno direto é quando o crente é possuído por eles. O anjo me mostrou um crente que vivia a doutrina do corpo, só não vivia a doutrina interior. O demônio atingiu a mente dele marcando com a marca, só não conseguiu possuir seu corpo. E aquele homem teve uma batalha espiritual na sua mente e acabou caindo na depressão. Este crente se suicidou. Se a gente não se revestir das armaduras completas da cabeça aos pés, de nada adianta. Existem pessoas na igreja que pensam que ter uma vida santa é não andar na vaidade e nem andar com roupas curtas. Se fosse tão somente isso, então ser crente seria muito fácil. A santidade é muito mais do que isto. A santidade interior também deve ser vivida. Temos que amar, ajudar o nosso próximo, ser paciente e outras coisas. Pois se vivermos a santidade tão somente na aparência, então nunca viveremos uma santidade completa. Temos que de fato viver a santidade do corpo, mas também devemos viver a santidade interior. Antes que me critiquem sobre a marca 666, quero dizer a vocês que não é a marca da besta, mas é apenas uma marca do controle mental. É a marca que vem nos dardos que é jogado na mente. Agora irei falar como os demônios marcam a mente das pessoas que não são crentes. Os demônios marcam a mente das pessoas que pensam em matar alguém. E quando essas pessoas recebem a marca, em seus pensamentos de maldade, eles ganham força. E essas pessoas conseguem realizar os desejos dos seus pensamentos. Antes era apenas um pensamento, mas acaba se tornando realidade. Uma pessoa que estava pensando em estrupar alguém. Eu vi na visão um demônio marcando a sua mente. E essa pessoa não parava de cometer estrupos, fazendo vítimas. Porque os estrupadores só cometem estrupos e não conseguem parar. Porque os seus pensamentos de estrupos são alimentados pela marca. Que as suas mentes foram programadas para fazer essas coisas
cometendo o mesmo círculo. Um assassino tem prazer de tirar vidas, porque a marca maligna que está em sua mente deixa ele viciado em cometer crimes. Uma pessoa que rouba e é preso, e logo depois é solto, e logo começa a cometer a mesma coisa, é porque ele foi programado com a marca espiritual para fazer a mesma coisa. Então disse para o anjo: que marca terrível, como se libertar dela? O anjo me mostrou um pastor orando por uma pessoa. Eu vi o demônio sendo expulso do corpo desta pessoa, mas a marca permanecia em sua mente. Ela, mesmo sendo livre daquele demônio, ainda queria praticar o mal. E Deus revelou ao pastor para que pôsse a mão na cabeça desta pessoa e orasse para extrair o mal que estava em sua mente. Se deixasse aquela marca, ela ia crescer como uma semente em sua mente. Ela se tornaria uma pessoa pior e atrairia mais demônios para a sua vida. O pastor orou e aquela marca caiu no chão, parecendo uma lesma derretendo. E nunca mais essa moça teve esses pensamentos de praticar o mal. O anjo me mostrou outro pastor que pegou depressão e se afastou do seu trabalho. Ele estava tomando remédios fortes para sua mente. Ele vivia dopado e com muito sono e não conseguia orar na madrugada. Até que um dia ele fez um clamor de misericórdia e pediu que Deus libertasse a sua mente. E o anjo desceu no seu quarto e tocou na sua mente, e aquela marca caiu ao chão e ele foi liberto. E naquele dia a depressão foi embora e ele revestiu a sua mente com as armaduras de Deus. E o anjo me disse: há libertação para todos aqueles que têm esta marca e também a salvação. Mas haverá uma marca que tem esse número 666 que será muito mais maligna do que esta. E não haverá salvação para aqueles que a receberem. Esta marca será tão maligna que aqueles que a receber nunca mais será liberto. E farão tudo o que os demônios pedirem. Eles não terão controle sobre os seus corpos. E trabalharão para o serviço das trevas, fazendo as suas maldades. Este testemunho terá outra parte.